Olá, queridos amigos, queridas amigas. Esse é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Mais uma vez estamos aqui, muita felicidade para poder compartilhar os nossos estudos das escolas iniciáticas do passado. Esse ano 2026 estamos estudando o Tibete Antigo, o nosso módulo 5. Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas e vamos já compartilhar o estudo que fizemos para esse vídeo. Só um momento que eu vou aqui preparar o compartilhamento, deixarmos aqui tudo certinho. E é isso, projeto de estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado, Tibete Antigo. Sempre gostamos de trazer os objetivos desse projeto, desses estudos iniciáticos, que eles são estudar os conceitos iniciáticos em grupo. Fazemos isso aos domingos, quinzenalmente, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma do nosso trabalho e através do nosso testemunho. A nossa agenda aqui, já temos a playlist desses estudos, né? Da apresentação, do prefácio inicial lá das páginas 11 a 31. Também fizemos aqui o vídeo sobre ilustração, simbologia e os comentários psicológicos do Dr. Carl August Jung. Então, bem interessante aqui esses comentários que ele fez no meu vídeo, ficou bem bacana. E agora o objeto desse vídeo é o prefácio introdutório do Lama Anagarika Govinda e também o prefácio sobre introdutório também ali, que vai falar sobre a ciência da morte. E aqui está o resto da nossa agenda, que iremos nos esforçar em seguir, e o livro que nós estamos seguindo, a tradução, né, do Bardo Todol, ou do livro tibetano dos mortos, é esse de Evans Wentz. E para dar a introdução aqui às nossas reflexões, sempre trazemos um pensamento. Hoje o pensamento é Kulirvarna Tantra, que está no capítulo 1, no verso 27. Esforça-te pelo que é bom, antes de te encontrares em perigo, antes que a dor te domine e antes que a mente perca a sua vitalidade. Então, a reflexão já começa aqui para a gente buscar, dentro do possível, as coisas boas, né? As nossas boas ações, bons pensamentos, boas palavras. E já vamos entrando aqui no prefácio do Lama Anagarika Govinda, e todos os trechos que estão aqui são extraídos desse prefácio, na íntegra, né, do livro que colocamos aqui a tradução. Então, Govinda já começa: aquilo a que chamamos de nascimento é apenas o lado inverso da morte, como um dos dois lados de uma moeda, ou ainda como uma porta que chamamos de entrada a partir do lado de fora e de saída a partir do lado de dentro de um aposento. Então, a gente faz uma analogia, né, do nascimento como sendo a face da mesma coisa, né, a face de uma moeda, ou a analogia com a porta também, que é a mesma, mas nós chamamos de entrada se estamos do lado de fora, ou de saída se estamos do lado de dentro. Então, é a mesma coisa, depende do ponto de referência. Então, o nascimento, a nossa vida, a nossa morte, para o Lama Govinda, é a mesma coisa, depende do ponto que nós estamos observando aquele fenômeno, o fenômeno do nascimento ou da morte. Essas pessoas esquecem que a memória ativa é uma pequena parte da nossa consciência normal e que nossa memória inconsciente registra e preserva
cada expressão e experiências passadas de que nossas mentes dispersas não conseguem se lembrar. Então, aqui ele está falando que a nossa mente é um registro. E isso, dentro dos conceitos espíritos, a gente já sabe que isso vai ficar arquivado ali dentro. Nós não conseguimos, perdão, nós não conseguimos ter acesso, acessar essas memórias, porém, elas estão ali registradas. E isso, dentro dos preceitos espíritas, nós temos muita literatura falando sobre esse aspecto que é bem aí paralelo, né, bem análogo com o que está falando o Lama Govinda. Há aqueles que, por meio de concentração em recursos e práticas yogis, capazes de trazer o inconsciente para o âmbito da consciência discriminativa e, desse modo, têm acesso ao ilimitado tesouro da memória do subconsciente, o tesouro da memória. Então, ele diz que algumas pessoas conseguem, com a prática, né, de meditação, né, prática de concentração, muito difundidas aí pelos yogis, eles conseguem, através dessa concentração, trazer à tona a memória que está no inconsciente. Por isso, os portões do subconsciente são vigiados por todos os iniciados e escondido através do véu de mistérios e símbolos. Trata-se de um livro lacrado com 7 selos do silêncio. Então, ele vai usar essa figura de linguagem, né, travado pelos selos do silêncio, porque antigamente esses conceitos eles eram passados apenas para os discípulos dos lamas, né? Então seria como se guardasse aí no véu de um simbolismo, e é mais ou menos o que a gente vai fazer. Nós vamos tentar aqui adentrar os conhecimentos do Bardo Todol, mas sem as chaves, né, para abrir os selos aí do silêncio. Nós vamos até certo ponto de conhecimento. Nós não conseguimos pegar toda a extensão desse conhecimento sem as chaves para abrir os selos. Então, a representação da chave pode ser um lama, pode ser um guru, e a gente vai ver isso, que os gurus, né, vão conduzindo os seus discípulos a conhecimentos mais profundos. Então, a nossa intenção aqui nos estudos das escolas iniciáticas não é ter um aprofundamento grande de cada um, mas sim ter um conhecimento para poder verificar que o que nós temos como conceito hoje, ele já vem sendo conceituado em todas as civilizações ao longo dos milênios. E isso fica muito claro nos nossos estudos que fizemos do Egito, que fizemos lá da Índia, da China, da Grécia, e agora estamos fazendo do Tibete. Fica muito claro que essas verdades que nós estamos aqui estudando dentro das escolas iniciáticas atuais, né, nós que aqui, eu pelo menos fiz, né, uma escola de aprendizes do Evangelho, dentro dessa escola de iniciação, nós temos são nos dados, né, acesso a certos conhecimentos, que esses conhecimentos já vêm sendo acessados há milênios. E hoje nós estamos revendo o que foi dito lá atrás, está sendo dito nessas escolas de iniciação. Mas chegou o momento de romper esses selos de silêncio, pois a raça humana se encontra numa encruzilhada onde se deve decidir entre contentar-se com a subjugação do mundo material ou buscar a conquista do mundo espiritual. O Bardo Todol é uma dessas obras do Padmasambhava que foram secretamente escondidas para serem preservadas para as futuras gerações e que deveriam ser reveladas ao mundo quando os tempos se mostrassem propícios para tal. Então, a gente vê aqui que Padmasambhava, que é um guru lá
já de milênios atrás, ele vem escondendo, né, esse conhecimento para que não seja destruído. Então, nós vimos na apresentação, quem não acompanha, que vai lá no vídeo, que é a apresentação do estudo, vocês vão ver que lá nós colocamos uma referência sobre um achado, né, de uma biblioteca gigantesca, cheia de manuscritos, que até então era desconhecida, ficou desconhecida porque eles fizeram numa parede falsa de um templo budista lá no Tibete, e esse templo, né, ficou preservado, esses escritos, então não foi destruído com a invasão de tantos e tantas civilizações, e principalmente aí a última invasão do Tibete pela China, que também destruiu milhares aí de ensinamentos milenares, né? E esses gurus, eles vão escondendo, os lamas vão escondendo esses escritos para que num futuro seja achado por outras gerações e façam usufruto disso. E aqui o Govinda está falando que o Padmasambhava fez isso e foi encontrado aí as escrituras do Bardo Todol. Os Gelupas, a mais jovem e vigorosa das escolas reformadas, que reintroduziam uma das mais influentes instituições do bom pós, a saber, os oráculos oficiais nos templos dos oráculos, nos mais importantes mosteiros da seita amarela, as divindades invocadas nesses templos dos oráculos são exclusivamente de origem bom. Então, aqui Govinda está falando que os Gelupas, né, que são a última escola, a escola mais nova, nós vimos também isso lá na apresentação. Quem não acompanhou pode voltar lá no vídeo, quem não lembra, volta lá no vídeo da apresentação. Lá nós estamos citando as escolas, né, budista, e os Gelupas, eles foram uma dessas escolas que se apoiaram nessa religião, nessa filosofia do bom, que é a, a religião mais antiga do Tibete, pré-budista. Então, antes que entrassem os conceitos budistas, já havia essa busca, né, pela iluminação, pela espiritualização que as origens do bom, da religião bom, trazia para os tibetanos. E isso se dá principalmente pelo fato de não sabermos em que exatamente consistiam os ensinamentos do bom antes do advento do budismo. Lembrando sempre que o budismo ele vai se sincretizando com as crenças, com as religiões daquela localidade, eles se misturam, e aqui o Govinda fala que a gente não tem aí uns ensinamentos puros, né, do bom, não consegue exatamente saber, né, distinguir uma coisa da outra, né, do que era budismo, do que era bom, se eles são muito próximos e etc. E isso faz com que não se sabe muito bem a origem, mas sabem que já existiam os conceitos pré-budista ali de autoiluminação e de busca da espiritualização. O universo budista está completamente vivo. Nele não há espaço para a matéria inerte ou para os simples mecanismos. E, além disso, o budismo está alerta a todas as possibilidades de existência e a todos os aspectos da realidade. E Govinda continua falando sobre as divindades iradas, ou demoníacas, ou demônios em forma de animal, assim como deuses com aparências demoníacas, são comuns tanto na Índia como no Tibete. Então, aqui nós vamos estudar ainda, né, as divindades iradas, as divindades pacíficas, o que significa cada um. Nós vimos lá no vídeo que fala sobre as ilustrações e o simbolismo, né, nas mandalas, ali falava um pouco das divindades iradas e divindades pacíficas, mas nós vamos entrar bem a fundo nisso quando nós formos estudar os bardos, né, as diferenças aí dos bardos, desses momentos de transição ou entre, né, as fases, né? Bardo é entre dois, entre ambos, entre alguma coisa e outra, então são, perdão,
pontos de transição, pontos transitórios. Na verdade, o ponto de vista espiritual é que torna este livro tão importante para a maioria dos seus leitores. Se o Bardo Todol fosse visto meramente sob o aspecto folclórico ou no sentido de especulação religiosa acerca da morte e de um estado hipotético do pós-morte, ele seria de interesse apenas para os antropólogos e os estudiosos de religião. O livro Tibetano dos Mortos não se deve esquecer que originalmente ele foi concebido para servir como um guia, não só para os moribundos e mortos, mas também para os vivos. Então, Govinda vem alertar aqui, né? O moribundo, lembrando sempre que é aquela pessoa que está ali na fase do quase morte, né? Tá quase desencarnando naquele momento, é conhecido como moribundo. Esse momento de transição da saída da vida material para adentrar a vida espiritual. O conteúdo do livro só tem valor para aqueles que praticam e compreendem seus ensinamentos durante a vida. Então, a gente vai lembrar sempre que isso é durante a vida. Existem duas coisas que têm causado muito equívoco. Uma é que os ensinamentos parecem estar endereçados somente a morto ou a moribundo, e a outra é o fato de que o título contém a expressão libertação pela audição, em tibetano, Tosgrol. Com o resultado disso, surgiu a crença de que é suficiente, né, ler ou ouvir ou recitar o Bardo Todol na presença do moribundo ou mesmo de alguém que acabou de morrer para que sua libertação se efetive. Então, de novo, às vezes, né, porque lá o Bardo Todol seria a libertação, né, na transição, né, da morte, entre a morte e o nascimento, a libertação pela audição. Quer dizer, você ouviu já é suficiente, você recitou e leu para aquele morto ou para aquele moribundo, isso já faz todo sentido. E não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver disso. O que importa é o que a gente faz, né? A tradição de ouvir, de recitar, é reforçar para quem está vivendo os bardos, né? O momento de transição, está falando ali para que ele relembre aquilo que ele exercitou em vida. Por isso que esses ensinamentos servem para a vida, para a gente praticar aqui, para a hora que a gente chegar no nosso momento de transição entre o plano material e o plano espiritual, aqui a gente conhece como erraticidade dentro das tradições espíritas. Então, quando eu estou na erraticidade, quer dizer, eu estou no plano espiritual, o que eu vou fazer ali das minhas escolhas ali também vai refletir, segundo o Bardo aqui, se eu vou conseguir me libertar do ciclo do samsara, o ciclo do renascimento, morte e renascimento, ou se eu vou vir renascer de novo e voltar aqui às experiências da matéria. Simbolicamente, ele deve morrer para o seu passado, para o seu antigo ego, antes que possa tomar o seu lugar na nova vida espiritual, na qual tenha sido indicado. Então, aqui, simbolicamente, a gente vai matar o nosso eu, vai matar o antigo, né? O meu eu antigo, o meu ego. Eu vou, né, esvaziar aqui simbolicamente o vaso para que ele possa ser cheio, né, de novamente, ser cheio novamente com outras coisas que não do meu próprio eu, do meu próprio ego. Então eu vou deixar o meu desejo para trás, vou deixar as minhas imperfeições para trás, vou deixar o meu esforço, né, de autoiluminação, vou deixar o meu apego para trás, as coisas materiais para trás, de certa forma, até a família, né? De certa forma, a gente vai deixar para trás
para que a gente se prepare e venha, de certa forma, ajudá-los depois. Então, deixar para trás não é abandonar, é não estar ligado a esse, com desejo, né, a esse ente querido, as coisas da matéria, as coisas que a gente faz aqui. Isso é um exercício, né? O bardo Todol dirige-se ao morto, moribundo, por três razões principais. A primeira, o praticante mais devoto desses ensinamentos deve observar cada momento da sua vida como se fosse o último. Olha que interessante. Então, eu vou observar cada momento se fosse o último. Então, eu estou aqui agora gravando esse vídeo, esse estudo, como se fosse o último vídeo que eu fosse gravar e não fosse ter mais. Então, eu não posso me apegar aos outros vídeos que irão sendo gravados, porque a hora que eu estiver no plano espiritual, eu vou estar preocupado. E agora, quem é que vai gravar os vídeos? Se eu tiver com essa preocupação, segundo essas tradições, eu não vou, né, adiante e volto para reencarnar, porque, segundo Krishna, agora nós vamos voltar lá nos estudos da Índia antiga, Krishna fala, não se prenda ao fruto da sua ação. Toda vez que eu me prendo ao fruto da minha ação, eu estou ainda preso ao samsara, esse ciclo de renascimento e morte. O segundo, quando um adepto desses ensinamentos está realmente morrendo, ele ou ela deve se lembrar das experiências no momento da iniciação, ou das palavras ou mantra do seu guru, em especial se a mente do moribundo carecer de vivacidade nos momentos críticos. Então, eu tenho que lembrar desses ensinamentos, né? Por isso que é uma prática que eu vou fazendo aqui em vida. E o terceiro ponto, segundo Govinda, Lama Govinda, alguém que ainda esteja encarnado deve tentar secar o moribundo ou recém-morto com os pensamentos amáveis e auxiliá-los nos primeiros estágios do novo estado ou pós-morte da existência. Olha que legal esse, né? Deve se cercar com pensamentos amáveis e auxiliar nos primeiros estágios. Olha que coisa interessante, né? E quando a gente vai lá nos velórios, às vezes o que a gente menos vê é as pessoas auxiliando aquele que está ali na transição a esses primeiros momentos com pensamentos amáveis. Estamos falando, ou está relambreando coisa, ou está chorando com muita tristeza, mas muitas vezes não estamos com esse pensamento para auxiliar aqueles que estão na transição do pós-morte. Aplicar os ensinamentos do Bardo Todol é sempre uma questão de se lembrar da coisa certa no momento certo. Mas para que nos lembremos disso, precisamos preparar-nos mentalmente durante o período de vida. Então, o Lama Govinda sempre vem falando para a gente, ó, se prepare durante o período que está aqui na vida material, né? Ele diz o seguinte, lá no livro vai trazer aí uma prece preparatória. Tu que procrastinas, que não pensa na vinda da morte, dedicando-te às coisas inúteis da vida, imprevidente és tu ao desperdiçares tua grande oportunidade. Desenganado, com certeza está o teu propósito agora de retornar às mãos vazias desta vida. Olha que interessante, né? Então, quando a gente não se prepara para esse momento, né, da vinda do nosso desencarne, que todos nós sabemos que é certo, nós vamos lá com as mãos vazias dessa vida. Então, nós temos que preparar para chegar com as mãos cheias, né? E como fazemos isso? Através, hoje aqui, dos ensinamentos de Jesus, que nada mais é a, a continuação dos ensinamentos dessas antigas escolas de mistérios
que estamos estudando aqui no canal, né? Jesus, ele vem trazer não algo novo, mas trazer de um jeito, colocado de um jeito novo para nós. Coloca-se os mesmos ensinamentos, mas de uma forma com tão profundidade na sua prática de exercitar as coisas que nós estamos totalmente contagiados por esses ensinamentos e houve uma ruptura, né? Uma ruptura na, na nossa sociedade do antes e do depois da vinda desse mestre, né? Do nosso mestre, do nosso guia, desse nosso irmão primogênito, que nós chamamos de Jesus, segundo aqui os preceitos espíritas, o nosso governador espiritual do planeta, não é de uma civilização, mas é de todas as civilizações que estão nesse planeta. E é assim que a gente tem que pensar como humanidade. A cada momento, algo dentro de nós morre e algo renasce por consequente. Os diferentes bardos representam diferentes estados da consciência de nossas vidas. Por isso que o bardo é para quem está aqui vivo. Por quê? Porque nós estamos sempre nos transformando. Então, algo fica para trás e algo renasce, né? Novo, né? O homem velho vai ficando para trás e o homem novo, espiritual, né? Espiritual, vai renascendo dia a dia. Esse é um dos princípios das escolas de iniciação, né? Que nós possamos ir nos transformando e sendo pessoas cada vez melhores, mais alinhados às leis universais, às leis divinas, o nome que a gente quiser dar à nossa consciência, não importa. O importante é a gente ir se renascendo. E quando eu vou renascendo, algo vai morrendo para esse novo ir renascendo. Isso prova que o Bardo Todol tem a ver com a própria vida, não sendo apenas a missa para o morto, a que foi reduzido nos últimos tempos. Assim, a palavra escuta, nesse caso, implica em ouvir com o coração, isto é, com a fé sincera. Esta representa o primeiro estágio do discipulado. Então, está falando lá que a gente vai se libertar pela audição, mas esse audição, esse escutar, ele é ouvir com o coração, que está aqui dentro dos nossos corações. Bem interessante, né? No segundo estágio, essa atitude intuitiva é transformada em conhecimento através da razão, enquanto que no terceiro, o sentimento intuitivo do discípulo, bem como o entendimento intelectual, são transformados em realidade viva através da experiência direta, das vivências, né? Da gente vivenciar, da gente exemplificar, né? Então, é sempre aí trazendo os ensinamentos, né, ao terceiro estágio. Olha lá qual que são os nossos objetivos aqui na escola, levar à sociedade, né, esses conhecimentos através do nosso próprio testemunho, da nossa vivência. Por isso que é interessante a gente viver aquilo que nós estamos aprendendo. Se, entretanto, o discípulo aprendeu com o bardo Todol ensina a identificar-se com o eterno, o Dharma, né? A imperecível luz do estado de Buda dentro dele, então os temores da morte são dissipados como uma nuvem diante do sol nascente. É muito lindo isso, eu vou repetir de novo. Então, quando eu aprendo e eu vou me identificar, eu me identifico com o eterno, com o Dharma, que aqui, dentro das tradições budistas, se identificar com o Dharma é se identificar com a imperecível luz do estado de Buda, né? E aí o que acontece? Os meus temores da morte, eles se diminuem, eles se dissolvem, se dissipam, como se fosse nuvem diante de um sol vigorante, aquele sol que vai nascendo e vai dissipando aí essas nuvens. Muito legal. E aí, dentro do prefácio agora da ciência da morte, do Sir John Woodruff,
Então, o Druff vai falar o seguinte: primeiro, ele vai fazer 3 perguntas, logo em seguida, ali dentro do prefácio da Ciência da Morte, que vem em seguida aí do Govinda, né? Como se pode evitar a morte, a não ser quando ela é desejada? E ele responde: evitar a morte é a meta quando se usa o Hatha Yoga para prolongar a vida presente na carne. E lembrando que essa ideia do Hatha Yoga era deixar a nossa vida física mais longa, né? Tentando aí evitar a morte de alguma maneira. Como aceitar a morte e morrer? É uma outra pergunta que ele vai fazer aqui para nós, né? É a isso que nos referimos agora. Aqui, a técnica de morrer faz da morte a entrada para as boas vidas futuras. Então, se eu consigo aceitar a morte e morrer, eu vou entendendo esses aspectos, essa técnica que vai facilitar, segundo aqui as tradições do Bardo Todol, a minha vida futura, né? Como será a minha vida futura. E ele continua aqui, o Woodruff, vai falar que o texto tem 3 características. Em primeiro lugar, trata-se de uma obra sobre a arte de morrer, pois a morte, assim como a vida, é uma arte, apesar de ambas, a miúde, serem confundidas. Então, que para ele aqui também, a, a vida e a morte é a mesma coisa, né? São 2 lados da mesma moeda, são 2 aspectos da porta, dependendo do ponto de referência, perdão, conforme Govinda vem citando aqui também no seu prefácio. Em segundo lugar, trata-se de um manual de terapia religiosa para os últimos momentos e de uma psicocirurgia exorcizante, de uma instrução consoladora e fortificação através dos rituais fúnebres para quem está em vias de passar para uma outra vida. E, em terceiro lugar, este livro descreve as experiências do morto durante o período intermediário. Eu instrui a respeito ao mesmo. Trata-se, portanto, de uma espécie de guia para o viajante para outros mundos. E o Druff continua. A doutrina da reencarnação, por um lado, e a da ressurreição, por outro, constituem a principal diferença entre as 4 mais importantes religiões que ele cita aqui: o brahmanismo, o budismo, o cristianismo e o islamismo. Então, essas 4 religiões que ele considera importantes, tem aí a reencarnação e a ressurreição como um ponto aí de diferença entre elas. O cristianismo, em sua forma ortodoxa, rejeita a tão antiga e difundidíssima crença do samsara, né, do ciclo aí do renascimento e da morte do renascimento ou da reencarnação, e admite apenas um universo, este primeiro e último, assim como 2 vidas, uma aqui, no corpo material, e depois no corpo da ressurreição. Então, o cristianismo, lembrando sempre que nós estamos falando do cristianismo aí de forma ortodoxa, porque o espiritismo é um cristianismo, nós seguimos os ensinamentos de Cristo, apesar que muitos não entendem assim, mas nós, adeptos ao espiritismo, seguimos esse ensinamento porque a finalidade do Espiritismo é trazer o cristianismo redivivo, viver de novo o cristianismo nascente. É isso que buscamos, por isso que estudamos tanto a vida de Cristo, a vida dos apóstolos, o cristianismo da primeira hora, podemos dizer assim. E isso vai fazendo com que a gente também acredita aí nesse ciclo de reencarnação, mas aqui ele está falando do cristianismo ortodoxo. Tem-se dito sucintamente que, assim como a mente psicose faz com que a mesma alma
a ressurreição faz com que um mesmo corpo sirva para mais de uma vida, mas a segunda doutrina limita as vidas do homem ao número de duas, das quais a primeira, ou presente, determina para sempre o caráter da segunda ou futura. Então, aqui ele está deixando claro que numa experiência, numa vida, segundo essas doutrinas, né, do cristianismo ortodoxo, aquela vida, aquela única experiência, ela vai servir como parâmetro para o resto da eternidade. E isso para o espiritismo não faz muita lógica, e para todas as outras doutrinas também não fazem muita lógica, né? Para o budismo, para o brahmanismo, isso não faz muita lógica, porque nós precisamos ter aí várias oportunidades para se auto-iluminar, a auto-redenção. Então, cada qual das quatro religiões afirma que há um elemento vital e psíquico. Olha, de novo aqui, hein? O Druff está falando, ó, as quatro religiões ele tem um ponto em comum, qualquer que vai ter um ponto que vai sobreviver. Então, ele é sutil e sobrevivente à morte do corpo físico, da carne e sangue, seja ele uma entidade permanente ou o eu, como no caso do Atma brahmânico, ou o rum muçulmano, ou a alma cristã, vai sobreviver a alguma coisa depois da morte. Então, esse ponto é o ponto comum entre essas quatro religiões citadas por Woodruff. Tudo é um samsara ou nirvana. O primeiro é a experiência finita nos seis mundos, ou nos loucas, palavra sânscrita que significa aquilo que é vivenciado. O segundo, ou nirvana, falando negativamente, é a libertação dessas experiências, isto é, dos mundos, do nascimento e da morte e dos seus sofrimentos. Então, nirvana seria o paraíso, ou seria os mundos felizes do espiritismo, ou seria o reino dos céus para outras religiões, o nome que a gente quiser usar, não tem problema, mas tudo significa a mesma coisa. Os dois caminhos são, portanto, conhecimento e ignorância. O primeiro caminho conduz ao nirvana e, como percepção real, é o nirvana. O segundo caminho significa continuação da vida carnal do homem ou animal, ou como habitante dos mundos das quatro loucas. Olha que interessante, aqui ele está falando que são dois caminhos, o conhecimento e a ignorância. Se você tem o conhecimento, você vai para o céu. Se é ignorante, você vai ficar reencarnando, palavra forte, né? Vai ficar aí no samsara, sempre continuando aí com a vida carnal e não tem fim. Então, por isso que a gente tem que estar buscando conhecimento dentro de nós, a prática do amor, que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Para nenhuma dessas crenças, a morte é um fim absoluto. Porém, para todas elas, a morte é apenas a separação entre o psique e o corpo físico. O psique, a alma, o Atma, o nome que a gente quiser usar aqui, é aquela que sobrevive ao corpo físico. O budismo, o hinduísmo, o cristianismo estão de acordo ao afirmarem que o destino do homem é decidido na Terra, embora esta última religião diverja das duas primeiras. Então, o cristianismo vai divergir porque, conforme foi explicado acima, tanto a questão de se há mais de uma vida na Terra. Onde que a gente diverge? Aqui, para o cristianismo ortodoxo, só tem uma vida e acabou. Para o budismo, para o hinduísmo, não tem. E agora para o espiritismo, né? O nosso cristianismo aqui, que não é tão ortodoxo, para nós não tem uma única existência aqui na Terra, mas é aqui que a gente vai fazer aí a ascensão para o fim, né, do ciclo de renascimento e morte, de morte e renascimento, do samsara. E isso não é exclusivamente para o espiritismo, não é exclusivamente aqui na Terra. A gente pode também buscar nossa ascensão quando estamos na erraticidade ou quando estamos aí nos bardos, né? Nesses momentos intermediários de transição. E ali a gente também consegue uma ascensão, mas aonde que a gente consegue uma ascensão muito mais rápida, muito mais eficaz, é quando estamos aqui
encarnados segundo os conceitos espíritas. Assim sendo, há preces e aplicações dos méritos do falecido, da mesma forma que encontramos no hinduísmo, o pretacharada, no catolicismo, a missa do Requiem, e no islamismo, a Fata. Neste e em outros ritos, acredita-se que uma mente possa influenciar a outra por outros meios que aqueles dos sentidos comuns, e isso antes ou após a morte. Muito bem. Então, aqui nós extraímos, né, depois da gente ver aqui o final do prefácio, nós extraímos alguns pontos, né, desses dois prefácios que achamos interessante para a nossa reflexão. Então, sempre é ter o olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer os nossos desejos e sentimentos e buscar sempre o bem o quanto antes que não dê mais tempo, quer dizer, antes que nós regressemos para o plano espiritual. Sempre fazemos aí um cruzamento entre as ideias, os conceitos que nós estamos estudando, com aquela vértebra, né? Hebraica, cristã, espírita. Então, é Bíblia hebraica, Velho Testamento, Bíblia cristã, Novo Testamento, e os conceitos do Espiritismo. E aqui pegamos em Provérbios, no verso 27 do capítulo 3, não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Então, de novo, né, nós separamos aqui tentar fazer o bem o quanto dá tempo, e o provérbio, esse livro que tem muitos milênios, vem falando que a gente tem que não furtes, quer dizer, não deixe para depois, não esqueça de fazer o bem, porque está na sua mão fazer isso. Aí vem Tiago, na sua epístola, no capítulo 7, no versículo 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Lembrando sempre, a ideia do pecado aqui é aquele que a gente deixa de fazer alguma coisa, estamos meio que transgredindo as leis de Deus. Quando nós vamos para o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que é feita para o Espírito de verdade que vai falar sobre isso, né? Basta eu deixar de fazer o mal, isso já está bom? E lá ele responde, não. Todo bem que você deixar de fazer, isso será responsabilidade sua. E é isso que Tiago está falando aqui. Se a gente não faz o bem, nós estamos em pecado, deixamos de fazer a nossa parte. E no Espiritismo, pegamos um livro, A Semente de Mostarda, psicografia de Chico Xavier, aqui as mensagens trazidas por Emmanuel, capítulo 6, Conscientização. Peguei um trechinho aqui que diz: és livre para empreendimentos diversos, como sejam. Fazer o bem aos semelhantes, desinteressadamente. Suportar incompreensões e afrontas, sem revide. Praticar a paciência em todas as situações difíceis. Então, aqui a gente vai exercitar dentro de nós essas qualidades para que possamos, assim, ir alto, né, se iluminando, buscando a nossa autorredenção. Fizemos também aqui um momento de partilha, lá no grupo, né, de que forma conhecer os bardos cotidianos pode nos ajudar a viver com mais consciência e menos apego. Então, os bardos cotidianos são os bardos da nossa própria vida, aqueles, né, períodos que nós estamos fazendo aquelas pequenas mortes e renascimentos que citamos há pouco, né? E aqui foi um momento de partilha, onde que nós discutimos lá no nosso grupo de estudo. E para o próximo vídeo, para o nosso próximo estudo, será os itens 1 a 5 da introdução, páginas 93 a 108, do livro aqui dessa, né, edição desse livro que está aqui, o livro Tibetanos do Humor, dessa versão. Em outras versões serão outras páginas, mas os itens serão os mesmos.
né, introdução de itens, os itens de 1 a 5. Enquanto nós estudamos essa introdução e esses itens, o exercício aqui é o Bardo Todol para o público ocidental, quer dizer, para nós, revela tanto os limites quanto as possibilidades do encontro entre as tradições espirituais orientais e ocidentais. E como isso nos convida a pensar sobre o risco de transformar uma prática religiosa em objeto acadêmico ou filosófico. Olha que interessante, profundo, né? Então a gente vai pegar os conceitos lá que está aqui orientais desse bardo, o que nós estamos estudando, com as nossas tradições que temos aqui no Ocidente e verificar aí se isso não está virando uma prática religiosa muito ligado mais à parte, né, filosófica e acadêmica do que propriamente a parte religiosa desses conceitos. E é isso, pessoal. Então, até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro. Agradecemos demais todos vocês que estão aqui acompanhando esse projeto, mandando as suas mensagens, compartilhando os vídeos se faz sentido para vocês, deixando o seu joinha se estão gostando aqui do conteúdo e que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Tchau, pessoal. Grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.